Agora a gente vai iniciar o nosso primeiro assunto. Lembrando que tem assunto de sobra hoje no programa. Mas, quando uma pessoa próxima da gente conta que está deprimida, muitas vezes a nossa reação pode ser de pensar quantas vezes a gente já viu chorando ou desanimada, né? E se esse não for o caso, questionar se é mesmo verdade. Ah, mas como que é? Só que, gente, estar deprimido é mais do que estar triste e chorar o tempo todo. Às vezes, quem sofre de depressão apresenta sintomas que não são associados facilmente por quem não conhece a condição da depressão, como a perda de peso ou ganho de peso, a insônia, a irritabilidade, a falta de memória e até mesmo as dores no corpo. Tudo isso pode ser sintoma de depressão. E pode ser que não seja tudo junto, não. A produção preparou um VT sobre o assunto e a gente já conversa com o meu psiquiatra. O Dr. Calildo Alib está aqui e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Acompanhe. A dor não está entre os critérios de diagnóstico da depressão, ou seja, não é um sintoma do transtorno. Porém, as pessoas com depressão têm maior sensibilidade à dor e pessoas com quadros de dor crônica têm mais chances de desenvolver a depressão. Logo, existe sim uma correlação entre a dor e o transtorno. Apesar de não estarem dentre os sintomas da depressão, as dores são descritas como sintomas somáticos, que são aqueles que causam aflição e resultam em prejuízo na vida diária do paciente. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito bem, vamos saber mais sobre o assunto para tirar todas as dúvidas. Eu quero, inclusive, a sua participação. Se você está pelo Instagram, já tem a arte lá, manda pergunta. Se está pelo YouTube, participe através do chat, tá? Recebo o doutor Calildo Alib, que é psiquiatra, tem uma experiência enorme, tanto é que eu anunciei para vocês aqui na abertura do programa. É o médico que cuida da minha saúde mental, assim como da minha filha, da minha nora. Quando a gente pensa em psiquiatria, eu falo o melhor que eu conheço. Então, você está em ótimas mãos. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Imagina, obrigado você pelo carinho sempre. Você deve ter visto a abertura, né? E eu sei que tem muita gente que confunde, acha que estar com depressão é só estar chorando o tempo todo deitado numa cama. É isso? Esse era o conceito até a década de 50, Cláudio. Então, até 1950, esse era o conceito, era melancolia. Era a pessoa que tinha um quadro depressivo grave, em que ela ficava só na cama, só chorando, querendo morrer. E isso era tido como algo da melancolia. Depois nós fomos entendendo que a depressão tinha outras representações. E saiu um livro muito bonito na década de 70, que era O Corpo Chora. E aí o corpo começou a entrar nessa história. E começamos a perceber aquelas coisas que a gente chama de equivalentes depressivos, que é muito da depressão. Então, você falou, a perda de peso, geralmente é mais frequente, pode ganhar peso também, mas mais frequente é perder o sono e ter dores. Isso é muito importante, o corpo realmente chora. A pessoa fica com dores e a gente não entendia por que isso acontecia. Hoje nós conhecemos a fisiologia, por que isso acontece. A pessoa tem muito mais dor do que uma outra pessoa que não tem depressão e acaba sofrendo muito com isso. E acaba indo em muitos médicos, nem sempre o diagnóstico é fácil, acaba tendo que fazer vários e vários exames, passa em várias consultas, até descobrir que não tinha nada de orgânico e que o que ela tinha, na verdade, era um quadro depressivo. Então, acaba sofrendo muito tempo. Isso não dá para ver em exame, né? Não aparece em nenhum exame, infelizmente. Então, a gente acaba pedindo os exames clínicos para afastar se aquela dor não seria por alguma contratura ou por uma questão da coluna ou por uma questão osteoarticular ou qualquer outra doença que possa gerar dor. Então, ele acaba levando a um custo muito alto para a pessoa, de tempo, de dinheiro, de exames, de várias consultas, até chegar a esse diagnóstico. Então, infelizmente, isso ainda acontece muito. E a gente tem feito muitos trabalhos com os médicos para que eles possam detectar precocemente.
Na década de 90, a Sociedade Médica Americana fez uma campanha falando disso, que a depressão estava no consultório dos clínicos e que eles tinham que olhar para a ansiedade, para a depressão, para a dor, para sintomas menores que às vezes o médico não diagnosticaria. Então isso foi bem legal. Depressão tem uma característica hereditária? Se numa família tinham pessoas com depressão? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que depressão não é tudo igual. Quando alguém me diz assim que está deprimido, eu não tenho a menor ideia do que a pessoa está dizendo. Será que ela está falando de uma tristeza, de que está triste por alguma situação da vida? Ou será que ela está falando da depressão, como eu entendo depressão na medicina, em que depressão seria uma coisa muito mais do humor deprimido, sem realmente energia, sem prazer nas coisas, está perdendo energia e prazer em tudo na vida? Aí eu estou falando de depressão. Então, quando a gente pensa em depressão, eu tenho vários subtipos. Eu tenho quadros leves, quadros moderados e quadros graves. E eu também tenho razões para ter depressão. Elas podem ser psiquiátricas, e aí sim eu vou procurar uma causa genética, eu vou procurar familiares que tenham tido esse quadro, eu vou procurar na história de vida da pessoa se ela teve outros episódios, que, por exemplo, na adolescência, a depressão se manifesta com irritabilidade. Então é aquele aborrecente. Então aparece aquela pessoa que contesta os pais, que fica enfrentando, irritado, briga no trânsito, briga com os colegas. Então aquele mau humor do adolescente muitas vezes pode ser depressão. No adulto jovem se manifesta de uma outra forma. Uma pequena coisa de um rompimento vira uma coisa enorme e por aí afora. Quer dizer, depressão é diferente em cada fase da vida, em cada pessoa, ela se manifesta diferente. E essa talvez seja a grande dificuldade, né? Porque ela tem várias apresentações e nem sempre a pessoa está lá chorando. Às vezes o corpo é que chora. Você falou dessa irritabilidade. Existem adultos que vivem como eternos adolescentes, com uma irritabilidade. Isso pode ser depressão? Muitas vezes sim. Aliás, é muito frequente hoje adolescentes, né? Hoje, pessoas bem mais velhas que continuam sendo meninões, né? No sentido, não que não deva gozar a vida, não deva aproveitar a vida, que bom, nós temos mais saúde hoje em dia. A gente falava de alguém de 50 anos, era uma pessoa em fim de vida. Dona Benta, lembra Dona Benta? A Dona Benta do... Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pica-Pau Amarelo, ela tinha 50 anos e era uma vozinha. Você imagina, mulher de 50 anos hoje está super ativa, Eu né? tenho 52, ainda não estou com cara de Dona Benta. Quase. Quase. Mas essa era a vida antigamente. Hoje mudou muito, nós temos mais saúde, mais qualidade, nós temos mais atividades físicas, nós temos suplementos, nós estamos vivos. Então hoje a medicina evoluiu muito, os cuidados evoluíram muito e as pessoas hoje vivem até 80, 90, 100 anos tranquilamente e lúcidas, o que é muito legal. A idade é uma predisposição à depressão por conta da queda hormonal, talvez, ou outros fatores? A idade sim, e nisto a mulher é um pouco mais sacrificada do que os homens. A mulher tem 2 vezes mais depressão do que os homens, de uma forma geral. No período entre 12 e 60 anos, as mulheres têm 4 vezes mais depressão que os homens. Isso mostra a importância do fator hormonal. Então, as flutuações hormonais, principalmente do estrógeno, isso traz muita depressão para a mulher. Então, isso é sabido e muitas vezes a gente atua também junto com o ginecologista para acertar a parte hormonal e a pessoa poder passar tranquilamente várias fases da vida. O pós-parto é um problema, a perimenopausa é bem delicada, as mulheres têm muito mais depressão nessas fases. E você estava me falando que existem vários motivos que podem desencadear uma depressão, né? Pode ter fator hereditário, pode ter fator hormonal. Sem dúvida. Veja, nós consideramos o fator hereditário muito importante. A pessoa tem uma predisposição a ter aquela doença. Isso é muito importante em todas as doenças do organismo. Tanto é que tem ganhado o corpo a ideia de que a gente faça exames genéticos para ver o que nós teríamos propensão de desenvolver ou não.
não significa que eu vá ter aquela doença. Mas se eu souber que eu tenho uma predisposição, eu vou me cuidar para aquilo. Então imagina que eu descubra que eu tenho uma predisposição a ter diabetes. Então eu vou fazer uma dieta melhor desde a infância, eu vou ter atividade física, eu vou me cuidar para não ter diabetes na idade adulta. Então a mesma coisa hoje tem chegado com depressão. Hoje a gente percebe uma depressão que tem características genéticas, mas eu tenho que evitar o quê? Os estressores, principalmente os de pequena intensidade e longa duração, que é o estresse do relacionamento, da situação econômica, dos estressores que a gente vive no dia a dia do trabalho. Então, isto nós temos que tentar ter uma vida menos estressora. Isso ajuda muito. Então, detectar o que nos causa estresse e realmente poder ter uma vida menos estressora. Isso é o mais difícil, mudar estilo de vida. Botar uma atividade física na vida, isso é básico. Isso produz endorfina. Isso é uma coisa que traz um mega bem-estar e isso ajuda muito. Mudar a dieta, ter uma dieta realmente saudável, uma dieta mais integral, uma dieta com mais coisas verdes, integrais, mais peixe, menos carne vermelha, menos gorduras. Isso é fundamental. Então, quando alguém diz assim, Calil, mas eu tenho que mudar minha dieta, eu falo, não, começa a acrescentar algo, começa a acrescentar coisa saudável. Você não faz atividade física, começa a acrescentar alguma coisa. Melhor do que nada, mas a gente vai chegar um dia a ter 5 vezes por semana, por exemplo, mas comece devagarinho, não precisa se machucar, não precisa fazer maluquice, mas comece a introduzir coisas saudáveis na vida, hábitos saudáveis, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Com o estresse também, comece a introduzir momentos de relaxamento, isso é fundamental, de meditação, de mudar coisas na vida, isso é básico para a gente. Isso ajuda muito. Tem que ser levado a sério, né? Porque senão a gente esquece, volta para o piloto automático e entra aí nesse círculo da vida que está cada vez mais louco. Isso que você está falando tem a ver até com a sua sugestão de pauta para hoje, que é pensar na saúde como todo, né? Porque já passou a época em que cada um ia tratar, ou cada médico tratava só um pedaço da pessoa. Eu tenho hipertensão, então eu tenho o meu médico disso. Eu tenho uma artrite, eu tenho o meu médico de artrite. Muitas vezes nós precisamos do especialista e isso é muito importante, ainda bem que existe, né? O especialista no joelho, na artrite, na hipertensão, mas nós precisamos entender saúde de uma forma integral. Então nós temos que ajudar essa pessoa a se desenvolver na vida como um todo. Então se nós não fizermos isto, isso fica realmente com lacunas. E a dor é algo que a pessoa traz para a gente. Ela está com dor. Às vezes ela vem no meu consultório, eu sou psiquiatra, então ela vem se queixando da ansiedade, da insônia. E se você perguntar sobre dor, ela vai falar de muitas dores. Não só as dores da alma, que o psiquiatra é quem cuida disso, mas as dores físicas também. E a melhora da depressão melhora muito a dor. A dor, Cláudia, ela é mediada por neurotransmissores que são os mesmos da depressão. Então, quando eu estou deprimido, eu tenho menos neurotransmissores que, ao mesmo tempo, facilitam que você tenha mais dor. E são os mesmos neurotransmissores. Por isso que hoje trata-se dores com antidepressivo. Claro, porque se eu melhoro esses neurotransmissores que tratam a depressão, eu também melhoro a dor. Olha que interessante. Agora, o que o Dr. Calil estava falando, né, do médico analisar o paciente como um todo. Não faz muito tempo, ele olhou meus exames e falou, Cláudia, você está precisando de probióticos, que tem tudo a ver com a alimentação, né? E fala, mas espera aí, é o psiquiatra receitando um probiótico? E qual é a relação do nosso intestino, do nosso aparelho digestivo com os nossos neurotransmissores? Então, isso é uma coisa genial dos últimos anos, né? Então, o que se descobriu é que o estresse crônico, ou o abuso de álcool, ou a nossa exaustão, o burnout, essas 3 coisas afetam muito o intestino. E elas causam uma alteração no intestino que deixa sair de dentro do intestino para a circulação coisas que não deveriam. Então, bactérias, vírus, muco. Então, ele sai do intestino porque essas situações deixam o intestino permeável. Então,
Isso a gente chama de disbiose. É bem legal se vocês forem depois procurar no Google, entender o que é disbiose. Disbiose é essa desregulação que acontece porque, sob estresse, o intestino se torna mais permeável, ele deixa coisas saírem que não deveriam. E aí tem uma reação inflamatória nesse local. O organismo vai lá e defende, opa, está entrando um bichinho estranho aqui. Então, quando você faz essa defesa, você desencadeia um estado inflamatório no organismo. E aí essa inflamação também chega ao cérebro. E a depressão a gente entende hoje como um estado inflamatório do cérebro. Essa inflamação leva a um quadro depressivo. É a mesma historinha hoje que a gente fala do pós-Covid. O Covid também é uma reação inflamatória no organismo e também afeta o cérebro. Então, muitas pessoas que tiveram Covid estão hoje com alteração de memória, uma alteração de vontade de fazer as coisas. Então, a gente chama da reação do brain fog, que é o nome técnico disso, que a pessoa fica com uma nuvem no cérebro. Parece que ela perde a capacidade de fazer coisas que ela sabe fazer. Mas será que eu estou ficando demenciada? Não, ela está com pós-Covid que afeta essa questão cerebral também. E é impressionante esse pós-Covid, a sensação é mesmo que a gente está ficando demenciada. Eu mesma já contei para vocês várias vezes, né, que eu tenho essa angústia depois que eu tive Covid, que minha memória ficou muito esquisita. Não é nem a memória, é a cognição como um todo. Estava conversando com meu marido outro dia, a gente vai falar uma palavra composta, por exemplo, marca-passo, vem antes passa-marco. Aí você fala, não é passa-marco, é marca-passo. Mas é que dá um nó no cérebro, é muito doido isso. Olha, a arte tá lá, se você já respondeu no Instagram, perfeito, mas agora eu vou abrir o chat no YouTube, porque eu quero a sua participação. É tão gostoso quando a gente abre esse chat e eu vejo que você tá aí em tempo real, né? E a gente pode trocar informações e pode ouvir um senhor especialista como o Dr. Khalil Doualib. Se você lembrou de alguém, fala, puxa, tem uma pessoa que eu amo tanto, que precisava ouvir esse bate-papo, já compartilha, gente. Depois vai ficar no YouTube, mas compartilha agora também, tá? Então vamos lá. Simone, Shirley, Patrícia, Maria Auxiliadora, Tatiane. Tatiane está perguntando se depressão tem cura, doutor. Olha, é uma ótima pergunta. Nós falamos de vários tipos de depressão. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico exato do que acontece com aquela pessoa. E aí sim, você pode fazer uma programação. Então, medicamento é fundamental. Medicamento é o que realmente desatola a pessoa, o que realmente faz ela voltar a funcionar na vida. Então, precisa tomar remédio. E na psiquiatria, o tratamento é um pouco diferente. Não é que a pessoa fique boa de uma dor de cabeça, não precisa mais tomar remédio. Aqui não. Aqui nós temos que manter a medicação e geralmente por um tempo longo. O neurônio precisa reaprender a funcionar. Esse é o maior problema em relação à cura da depressão. Eu preciso tomar remédio até ficar zerado, eu preciso ficar ótimo e manter o tratamento medicamentoso por um bom tempo. Além do tratamento medicamentoso, terapia, atividade física, dieta, isso é tudo muito importante, isso é tudo tratamento. É um pacotão, um pacote completo. Se você fizer isso tudo, nós temos uma boa chance de você realmente ficar curado. Maravilha. Tem muitos telespectadores que entram em contato comigo e falam, eu fui ao médico, eu tomei um remédio para depressão, mas eu não fico bem. Existe o remédio certo para cada pessoa e a dose certa para cada um? Sem dúvida. Por exemplo, hoje nós temos testes farmacogenéticos, porque uma pessoa pode reagir bem a uma medicação e a outra não reage bem à mesma medicação. Então, ela tem uma alteração genética. Pensa nos olhos. Nós todos temos olhos, mas todos são diferentes, não é? O nosso metabolismo é assim também. Todos nós metabolizamos os remédios, mas cada um metaboliza diferente. Então, o que faz bem a um pode não fazer bem a outro. A dose que é boa para uma pessoa pode não ser boa para outra. Às vezes uma pessoa responde bem a 20 miligramas de um remédio, o outro precisa tomar 80 para ter uma boa resposta. Então hoje nós já temos cada vez mais testes genéticos que me dizem qual é a melhor medicação para cada pessoa. Isso em depressão já é uma realidade, é bem interessante. Maravilha isso, nossa, bem muito interessante. bom, né?
Olha, Maria das Graças está perguntando qual é o Instagram do doutor. Você não usa seu Instagram para trabalho, né? Então, eu vou passar o telefone do consultório, porque hoje, até com a telemedicina, você consegue, gente, ser tão bem atendido. É o 11 3284 5876. Anota aí, 11 3284 5876, tá? Eu sei que a gente tá falando aí com gente do planeta todo, mas às vezes você nem tá no Brasil, mas tá precisando de um bom psiquiatra, manda mensagem lá, dá um alô, 11 3284 5876. Essa hora a gente já deve estar deixando a Rose doida. Tá tocando o telefone lá. Vamos continuar aqui. A Maria Antônia, quanto tempo devo tomar remédio para depressão? A melhor dica, Cláudia, é assim, qual que é a meta? É ficar ótimo. Então, na hora que você estiver ótima, super bem, sem nenhum sintoma, realmente remitida, a palavra é remissão. Na hora que eu estiver ótimo, não melhorado, estiver ótimo, a partir daí, um tempo mínimo seria manter a medicação por algo como 6 meses. Algumas pessoas a gente mantém por 2 anos, e outras, infelizmente, mas é a minoria, precisa tomar remédio a vida toda mesmo. Mas isso depende muito de cada pessoa, de cada quadro, mas ainda bem que existe tratamento. Perfeito. Já respondeu a nossa pergunta, né, Fran Borges? Tem gente que precisa tomar remédio, sim, a vida toda. E, gente, tá tudo bem nisso. Eu, por exemplo, tomo meu remedinho para tireoide. Tenho hipotireoidismo. Eu tomo todo dia o meu Sintroid. E tá tudo bem, vou tomar pro resto da minha vida, né? A gente tem que parar com essas coisas. E a gente já falou várias vezes aqui sobre os antidepressivos receitados por um bom profissional, por um bom psiquiatra e aqueles calmantezinhos que você pega com a vizinha e vai tomando aleatoriamente. São coisas completamente distintas. Aqui, ó, vamos lá. A Vanusa diz, boa tarde, meu filho tem fobia social, já tem 29 anos e não trabalha, já fez terapia. Como posso lidar com isso? Que sofrimento, né? Alguém jovem com uma doença mental. A doença mental, ela é incapacitante. Esse é o grande problema. Então, a primeira coisa é procurar um médico, se ele já fez tratamentos, buscar um médico, ou se não fez, procurar um médico que possa fazer um tratamento adequado e, se ele fizer, tirar o preconceito de tomar medicação que muita gente tem ainda. Hoje, antes de vir aqui, eu estava falando com uma senhora que descobriu que o marido estava jogando fora o remédio. E ela dizendo, doutor Calil, eu estava xingando o senhor, que o seu tratamento não está funcionando. Mas ela descobriu que o senhorzinho, que já devia ter juízo na cabeça aos 70 anos, jogando o remédio fora. Então, não tem sentido. Precisa tomar direito e vai ficar muito bem se tomar remédio. Vai realmente ficar bem, esse é um quadro que tem cura. Os quadros da ansiedade têm cura. Então, ele precisa tratar-se completamente, pode ficar muito bem. Olha que maravilha. Não ao preconceito, gente. Eu defendo isso há 12 anos, desde que eu entrei aqui na Rede Vida, porque eu vejo isso no dia a dia. As pessoas têm muito preconceito com medicamento antidepressivo. E que besteira. Vamos lá, olha, a Andréia Carvalho, ela quer saber se dá para ajudar alguém que está aí com depressão. Ela pergunta assim, como ajudar uma pessoa com depressão que tem vários problemas de saúde, como já foram citados, dores em geral, diabetes, já está em tratamento, como ajudar? Acho que a melhor conduta é a gente se colocar ao lado da pessoa, né? Tentar estimular, não deixar essa pessoa desistir, conseguir que ela tenha um bom contato com o médico dela, que possa levar esse médico o que não está completamente bem ainda. Então, sabe, essa proximidade, já que você gosta da pessoa, que é alguém próximo a você, é estar sempre cuidando, sempre passando para dar um oi. Então, esse relacionamento social, afetivo, é extremamente importante na recuperação dos quadros mentais. Ter com quem contar é muito importante. A Rosineide Pedro quer saber o seguinte, pessoa com ICC, insuficiência cardíaca crônica grave, com suas medicações e uso de coagulante aliado à menopausa, potencializa a depressão? Ela tem vários fatores para ter depressão, né? Então, está falando da perimenopausa ou da menopausa, então tem as alterações hormonais, isso é muito importante, gera depressão. Depois, uma doença grave, crônica, traz uma questão delicada de insegurança, tanto cardíaca, quanto o uso de medicações, que geralmente é um número grande de medicações. Felizmente, os cardiologistas, desde 2010, a Sociedade Americana de Cardiologia
bate muito na tecla que o cardiologista tem que detectar e tratar a depressão. E hoje nós temos remédios que não vão interagir com o remédio cardiológico que ele está tomando e pode se tratar conjuntamente o quadro da perimenopausa, o quadro da insuficiência cardíaca e a depressão que ele possa vir a ter. Mas é importante que ele tenha um bom acompanhamento médico. Maravilha. Me lembrei agora de uma telespectadora que me mandou uma mensagem que foi ao médico porque estava com muitas dores no corpo e o médico receitou antidepressivo e ela falou, não vou tomar, eu não tenho depressão. Olha isso é um outro preconceito. Eu tô com dor. O doutor falou ainda há pouco, são os mesmos neurotransmissores, a medicação é antidepressiva e tudo bem, gente. Vamos lá, a Patrícia Sena está dizendo que tem uma leve depressão, está praticando yoga como atividade física, mudou o hábito alimentar, quer saber se isso ajuda na recuperação. As depressões leves, elas podem ser plenamente ajudadas com atividade física regular. Yoga e pilates ajudam muito, mas se for alguma coisa aeróbica, ajuda mais. Uma caminhadinha, então, mesmo que de uma leve. Caminhada, isso quanto mais aeróbico, melhor. E às vezes pode ser uma caminhada, uma bicicleta, pode ser uma luta. Uma luta é genial. Muay Thai, boxe, são coisas que ajudam muito a pessoa. Então, uma atividade física associada à meditação, hoje nós sabemos o quanto a pessoa ganha com meditação. A gente sabe de alterações que acontecem no cérebro com a medicação e com a meditação. Então, isso seria muito interessante que ela pudesse fazer. Maravilha, Patrícia. Olha aí, recomendação para você. A Simone Regina, ela está compartilhando a dor dela. Ela diz, só quem teve depressão e qualquer mais outra doença mental associada pode saber quanta dor é e quão gravíssima é essa doença. E pode até matar, ainda mais com pessoas más perseguindo e julgando a gente. A gente tem que defender isso, tem que falar mais sobre esse assunto, porque realmente não pode continuar assim. A Nazaré diz que tem muita insônia e está sempre desanimada, muita tontura. Pode ser depressão com tanta tontura? Tomo um remédio para vertigem e não melhoro. A tontura costuma ser um sinal mais de ansiedade. A ansiedade, que muitas vezes está junto com a depressão, mas a ansiedade, ela tem sintomas físicos desse tipo. Um aperto no peito, uma taquicardia, uma tontura, uma sudorese nas mãos, nos pés. Então, esses são sintomas mais de ansiedade. E o que é bem interessante seria ela consultar o médico para detectar exatamente por que ela tem essas tonturas. Podem ser causas outras também, podem ser causas cardíacas. Então, sempre o médico para avaliar inicialmente é bom. Agora, a insônia também fala a favor de algo que precisa ser cuidado. Tanto a ansiedade quanto a depressão geram insônia. E a insônia também gera depressão. Se você tiver uma insônia mais crônica, o risco de ter depressão aumenta muito. Então, você precisa cuidar do sono. Um sono restaurador é básico para a vida de cada um. Perfeito. Eu estou contente que vocês estão gostando, tem aqui elogios, estou amando esse doutor maravilhoso, que coisa boa. A Ruth está dizendo, sou viúva há 1 ano e 7 meses, acho que a vida inteira ele teve ansiedade e depressão, só foi entender tudo isso depois da sua morte. Hoje me cuido mais. Que bom que você está se cuidando. A Denise diz, boa tarde, Cláudia, meu nome é Denise, faço uso de medicamentos, mas não faz efeito e não consigo dormir mais. O que faço? Precisa voltar ao médico. Precisa voltar ao médico, Denise, precisa voltar, colocar que não está fazendo esse efeito. Geralmente, o tratamento, a gente começa com doses menores. Então, se for um médico que tenha bom senso, ele vai começar com uma dose menor, vai pedir para você voltar, nós vamos subindo a dose lentamente. Então, nem sempre a gente consegue, na primeira semana, no primeiro mês, um resultado muito bom. Então, precisa insistir, precisa voltar. Deixa o médico cuidar direitinho, entender o que está acontecendo para poder te acompanhar. Mas volte ao tratamento porque é fundamental. Estou conversando com o Dr. Khalil Doualib, um psiquiatra maravilhoso, psiquiatra que eu confio a minha própria saúde e da minha família. O contato dele, para quem precisar, inclusive por telemedicina, a gente consegue ser atendido hoje. É o 11 3284 5876. 11 3284 5876. A gente começou com o assunto se dores podem significar depressão. E no final a gente aprendeu que depressão tem vários sintomas, não é?
E essa é a grande riqueza da depressão e a grande dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem depressão, porque depressão pode se apresentar de várias formas. Então, desde as dores físicas, podem ser depressão, as alterações de sono, de apetite, de libido, podem estar ligados com a depressão, além do quadro clássico da falta de energia, de prazer, de ter vontade de fazer as coisas, né? Isso é básico na depressão. Então, depressão é um leque muito grande de sintomas diferentes e que aí o médico tem que estar claro para definir se aquilo que você está tendo é uma doença clínica, física, detectável, ou se você está com quadro de ansiedade, depressão, e que isso precisa ser trabalhado conjuntamente. Tem cura? Tem cura. Isso é fundamental a gente entender isso, né? Tem cura, desde que seja detectado, tratado, e aí um alerta, quem estava falando no bloco anterior, por favor, o tratamento é longo, me desculpem, nós não temos como reduzir tempo de tratamento. Na hora que você ficar ótima do tratamento, isso precisa ser mantido por vários meses, às vezes por anos. Mas isto é um problema, mas infelizmente é algo que tem que ter tomado remédio por um longo tempo, tem que modificar a vida, tem que ter terapia, tem que modificar a alimentação, é um pacotão. Hoje a vida da gente é uma coisa que é muito mais ampla do que apenas tratar com uma medicação. Mas se você conseguir fazer isso tudo, o resultado é maravilhoso. Muito bom. E a medicação é bem exclusiva, para cada tipo de pessoa, tá? Não tem uma fórmula mágica. Por isso é importante, vai ao psiquiatra, não deu resultado, vai de novo, marca novamente, para ajustar essa medicação, né? Doutor, vou chamar agora as perguntas que vieram pelo Instagram. Vamos colocar aqui a artezinha do Instagram, você que mandou, muito obrigada. Depois eu quero saber também se a turma... vai aqui agora? Aqui é para responder se depressão é doença. Mas a Silvia Rodrigues diz, também sinto muitas dores no corpo sem causa aparente. Não entendo de onde vem esse problema. Minha cabeça pode estar inventando essa dor? Inventando não, você tem dor, porque você tem duas coisas que geram dor. Primeiro, uma contração muscular. Então, a pessoa que tem tensão muscular, isso os quadros de ansiedade, de depressão trazem, você tem uma tensão sem perceber. Então, o músculo mais fácil de perceber isso é esse músculo daqui, que é o trapézio. Então, ele fica tenso. Você vê, às vezes, a pessoa relaxando, mexendo, mas toda a musculatura pode estar tensa. Às vezes, você vê até a pálpebra assim, batendo, né? Então, isso tudo é tensão muscular e essa contração pode gerar dor muscular. Mas você também pode ter dor em qualquer lugar, porque os neurotransmissores que estão alterados na depressão, eles geram dor. Qualquer encostada numa pessoa que tem depressão, a pessoa pode sentir de uma forma maior. Então, isto também é depressão. Perfeito. Obrigada, Silvia. Próxima pergunta na tela é da Bárbara Cristina, do Rio de Janeiro. Tenho uma filha com depressão que sofre com dores de cabeça constantes. Ela toma remédios fortíssimos, mas não fazem efeito. O que posso fazer? A associação de enxaqueca com depressão é muito frequente. Então, precisa saber se sua filha não tem enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça e que tem que ser detectado e que tem um tratamento muito específico. Então, só esse cuidado. Então, eu consideraria levar primeiro a sua filha a um neurologista que vai avaliar essa dor de cabeça. Tem pessoas que só estudam dor de cabeça hoje, a gente chama de cefaliatra. Então, detectar por que está tendo essa dor de cabeça e se for realmente uma enxaqueca, ela cursa muitas vezes com depressão e você pode usar um tratamento que seja comum aos dois. Então, precisa detectar direitinho qual dor de cabeça quem está falando. Maravilha. Obrigada, Bárbara. Próxima pergunta, vamos lá, da Carmen Regina, de Curitiba. Sinto muita dor nas articulações, na nuca, não tenho paciência para nada. Pode ser algum problema psicológico? A dor também vai gerando irritação. E isso é um problema delicado, porque quando você tem dor crônica, dor que está ali todo dia, que vai incomodando, a pessoa vai ficando muito mais irritada. E essa irritação pode levar a um quadro depressivo, sim. Só a dor já pode levar a um quadro depressivo, mas a depressão também leva a dor. Então, essa é uma mão assim de via dupla que é delicada. Então, cuidado, porque realmente você pode estar tendo uma dor e a depressão e precisa cuidar dessas duas coisas, sim. Então, te sugiro que você
procure alguém que possa detectar direitinho e ver se não tem nada mesmo na articulação. Maravilha. Obrigada, Carmen. Próxima pergunta, Ivanilda. Tenho fibromialgia e depressão. E um piora o outro. O que fazer? Geralmente o tratamento da fibromialgia é com antidepressivo. Então hoje o tratamento básico da fibromialgia é com remédios antidepressivos e com relaxante muscular. E geralmente o tratamento é muito bom. Eu associaria outras coisas. Então, relaxamento, massagens ajudam muito, uma atividade física que seja prazerosa para você. Descubra o que você gosta de fazer. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser alguma atividade outra, como uma luta. O que você gosta de fazer atividade física e vá fazer. Isso vai te ajudar muito. As pessoas quando têm dor, elas têm vontade de ficar recolhidas, mas com fibromialgia é mais importante movimentar o corpo, né? Movimentar, sem dúvida. Vamos lá. Obrigada, Ivanilda. A próxima pergunta é da Lúcia. Sono excessivo pode ser um sintoma de depressão? Fui diagnosticada com esse transtorno e percebi que vivo sonolenta. A depressão, a maior parte das depressões gera insônia. Você tem dificuldades para adormecer e adormece e acorda no meio da noite. Mas existem 10% das pessoas que têm muito sono. E aí, geralmente, além de ter muito sono, acabam também comendo muito. Então, elas ganham peso e têm muita sonolência diurna. Isso é um tipo de depressão e essa precisa ser tratada, é um tratamento diferente, geralmente, dos remédios que a gente usa para as depressões clássicas. Agora, eu me lembrei que a gente estava falando, né, que não dá para dividir o corpo, a saúde hoje ela é integral. Me lembrei que, de repente, também são sintomas muito parecidos com o hipotiroidismo. Sem dúvida. Sono absurdo, né? Sem dúvida. E pode ser, tem que ver tudo, né? Tem que analisar o corpo como todo. Por isso que a gente faz todos os exames, pede todos os exames. Então o médico precisa ser chato no sentido de te avaliar inteira para ver exatamente o que está acontecendo. Eu até contei lá no YouTube que o Dr. Khalil Dualib, por exemplo, me receitou um probiótico para melhorar a minha função intestinal. Olha só, uma coisa está totalmente ligada à outra. É muito interessante. O André Oliveira está querendo saber se depressão pode baixar a imunidade dele e como evitar isso. Rapaz, que coisa ótima que você perguntou, porque pode sim. Porque a depressão, ela leva a uma alteração de duas coisas, que é do cortisol e das catecolaminas. E essa alteração de cortisol leva a uma baixa das nossas defesas. Então você fica com o sistema imunológico suprimido. Então aparecem todas as doenças. É comum que a pessoa volte a aparecer um herpes ou uma cândida, infecções oportunistas. É muito frequente que a pessoa reapareçam várias coisas quando você está deprimido, porque o teu sistema imunológico vai ficar realmente suprimido. O que você pode fazer é tratar-se da depressão. Isso é o melhor caminho. Mas, além disso, tem muitos alimentos hoje que são fantásticos e que melhoram a imunidade. Então, um tratamento que inclua alimentação integral, que inclua prebióticos e probióticos, isso ajuda muito na imunidade. Gente, eu tô tão feliz com essa pauta, tá sendo tão útil para todo mundo. Eu tô vendo agora aqui no Instagram, eu pedi para a produção colocar a artezinha, né? Porque ontem teve um bafafá lá no meu Instagram, uma turma falava que depressão era doença, outra falava que não era doença. E aí eu tô vendo aqui que vocês participaram e todo mundo tá mandando parabéns, te amando, viu, doutor Khalil Dualib? Obrigado. E a grande maioria diz que sim, depressão é doença, né? A Cibele, a Patrícia, o Rodrigo, Márcia, Cleide, Rose, Shirley, Cines. Aí tem muita gente que fala que também é uma doença espiritual. Não dá para misturar as coisas, né, doutor? Você sabe, o que a gente sabe é que se a pessoa tiver uma religião, qualquer que seja ela, se ele acreditar, se ele tiver fé, isso ajuda muito no tratamento, muito. Nós sabemos que se a pessoa é espiritualizada, se ela acredita, se ela tem fé, a gente faz ressonância magnética e a gente vê o cérebro diferente do que aquele outro que não tem fé. Que lindo. A gente vê isso. Isso está lá, na imagem. Todas as doenças, né? Todas as doenças. Qualquer doença. Qualquer doença. Impressionante. Isso é impactante no tratamento. Então, quem tem realmente uma fé, quem acredita, o tratamento é muito melhor, o resultado é muito melhor do que em quem
não crê. Ótimo. Olha, tô feliz demais. Muito obrigada a todos pelas participações. Dr. Khalil Doualib é um excelente psiquiatra. Ele já acompanha a gente aqui há bastante tempo. É meu médico, aliás, meu médico e das minhas Carolinas. Só eu que consegui ter 2 Carolinas com o mesmo sobrenome ainda. É verdade. As 2 viraram Carolina Monteiro. E ele tá aqui em São Paulo, mas hoje com a telemedicina fica tudo mais fácil, né, gente? Então, quem precisar, pode marcar até uma teleconsulta. Não pode ficar sozinha, de jeito nenhum, sozinho, de jeito nenhum. Homens, pelo amor de Deus, esse negócio de jogar remédio fora das mulheres não tá com nada. O telefone é 11-3284-5876. Queria dar um tempinho para suas considerações finais aí, para a gente amarrar o assunto. A Cláudia abre esse espaço para a gente poder trazer informação, pessoal. E hoje, o que mais ajuda é informação. Então, as pessoas têm acesso, conhecem mais sobre depressão, sobre ansiedade, insônia. Então, esses assuntos, eles afetam 25% da população. Hoje, 25% tem alguma doença mental. Então, isso é muito importante que a gente possa sempre ter esse canal para poder conhecer um pouco mais. Então, super obrigado a Cláudia, que foi genial aí com a gente sempre. Imagina, você vê até de você falar doença mental, as pessoas já têm um preconceito. É né? verdade. Como se a gente não tivesse mente, corpo, espírito, né? E tudo pode adoecer. E tudo está interligado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você Um lindo final de semana, que já estamos chegando no final de semana. E até a próxima, doutor. Obrigada. Tudo de bom, Cláudia. Obrigada.